Este é um material de divulgação da cultura surda e Libras no Polo. É um portfólio da fase A2, 2021, empreendedorismo, criatividade, inovação e responsabilidade social. Meu nome é Fernanda de Carvalho Lima, RU 3598316, Polo Pindamonhangaba, São Paulo. Um pouco sobre a trajetória histórica da língua de sinais no mundo. Há poucos relatos que comprovam sobre a história dos surdos no mundo. Sabe-se que na antiguidade eles eram considerados ora como deuses, ora como pessoas diabólicas que precisavam ser punidas por não falarem oralmente. Além disso, eram denominadas pessoas incapazes e até não humanas. Não eram incluídos entre os cidadãos, não eram permitidos o casamento, ter herança, muito menos direito à educação. Na Grécia Antiga, eles eram até mesmo exterminados ou atirados em penhascos no mar. Então, o entendimento de que os surdos eram incapazes de serem ensinados predominou até o final do século XV. Apesar de encontrar alguns desses relatos sobre barbaridades que foram praticadas com as pessoas surdas e até mesmo outros tipos de deficiências, os surdos ainda eram possivelmente tidos como incapazes e até pessoas que não tinham inteligência para compreender e para aprender. E aí eles eram castigados e viviam excluídos do convívio social. Todo o processo de aprendizagem era baseado na audição, na capacidade de fala. Se eles não conseguiam falar, eles eram tidos como incapazes e eram até mesmo, diziam que essas pessoas não pertenciam a Deus, não eram normais, e eles eram impostos, esses padrões anormais sobre ele, pela sociedade e até mesmo pela igreja. Felizmente, esse entendimento e esse ponto de vista em relação às pessoas com deficiência, principalmente aos surdos, começou a se modificar em decorrência das pesquisas, de estudos sobre a língua de sinais. E essas pessoas, então, podiam começar a aprender, possuir uma linguagem própria e se comunicar. Em 1750, nós temos aí o abade francês, que ele fez o uso da língua de sinais, instituiu a primeira escola para surdos em Paris e criou até mesmo o primeiro sistema de sinais. A partir do século XVI, podemos encontrar registros dos primeiros interessados e defensores de que os surdos podiam aprender, ou seja, as primeiras tentativas de educação dos surdos. E se destaca o escocês Alexander Graham Bell. Em 1872, ele fundou em Massachusetts a primeira escola preparatória de professores para surdos mudos. Ele acreditava que o surdo poderia aprender. O problema é que ele acreditava muito no método da oralidade. E quando surgiu o Congresso de Milão, que nós já vamos citar, ele foi a favor da oralidade e contra a língua de sinais. Então, ao longo dos séculos, se destacou e se discutiu o método de ensino, qual o melhor método de ensino a ser trabalhado com surdos. O oralismo ou a língua de sinais? Isso gerou muitos conflitos, até que o Congresso de Milão, de 1880, questionou, então, qual era a melhor forma. Os professores surdos e alguns outros votantes surdos foram negados de terem direito ao voto. Os votantes ouvintes se posicionaram a favor do oralismo puro. E aí, nos Estados Unidos, a língua de sinais persistiu por mais um pouco, mas na Europa, vários países optaram pelo ensino do oralismo puro, e com isso os professores surdos também foram demitidos. Só os professores ouvintes é que continuaram a ser professores. E aí, obrigatoriamente, era obrigatório aprender a oralização nas escolas, tá? E ao contrário do que a gente pensa, os que não conseguiam desenvolver a oralização, eles eram excluídos completamente do convívio, da educação, não como a gente, depois de tantas lutas, chegou no momento que a gente está. Mas naquele momento, e aí até o final do século XIX, grande parte do século XX, esse atraso global do aprendizagem dos surdos foi se ampliando. Nos ambientes escolares, eram espaços para aprender, mas para falar e tinha que ser o aprendizado, a escolarização oral. Mas 100 anos depois do Congresso de Milão, William Stokes Jr., ele apresenta o primeiro tratado da linguística moderna de uma língua de sinais. O que aconteceu é que ele começou a defender a língua de sinais americana, que ele viu que era uma língua totalmente completa,
como outras línguas orais, e ele criou um sistema para essa linguagem, resultando então nesse primeiro tratado da língua moderna. Essa língua moderna, essa língua de sinais americana, foi apresentada nos ambientes acadêmicos e isso foi fundamental para uma mudança de visão na língua de sinais, e esse trabalho dele é tão amplo que ele foi considerado o pai da linguística da língua de sinais. Um outro americano também, Cornett, em 1966, ele deu uma importante contribuição para a língua, utilizando a língua de sinais com a leitura labial, e aí, com isso, cada país adquiriu, então, a sua língua de sinais para os surdos, tá? Todas elas derivam do alfabeto manual francês, claro, com suas variações e modificações de gramática local, e no Brasil é conhecido, então, como Libras, Língua Brasileira de Sinais. Histórica brasileira é interessante. Em 1857, o professor surdo Edward, ele veio de Paris ao Brasil a convite de Dom Pedro II para fundar a primeira escola para surdos no país. Esse Instituto de Surdos Mudos, antigamente se chamava, hoje ele é denominado Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, na cidade do Rio de Janeiro. Esse professor que veio ao Brasil, ele utilizou na educação dos surdos no Instituto uma linguagem escrita, um alfabeto manual, e a língua de sinais francesa, ele misturou tudo isso, formando então a Libras. E a Libras então foi criada no Instituto a partir dessa mistura de sinais, tá? De modo que até que chegamos em finais de 1990, que houve uma luta pelo reconhecimento dessa língua, e finalmente, em 24 de abril de 2002, nós temos a Lei 10.436, que dá o direito, então, à língua brasileira de sinais. Foi reconhecida como uma língua, finalmente, no Brasil. Um pouquinho, então, sobre a cultura surda. A cultura surda é o jeito do surdo entender o mundo, de modificá-lo, a fim de torná-lo acessível, habitável. Ele se ajusta com suas percepções visuais que contribuem para a definição das identidades surdas, dessas comunidades surdas. Isso significa que abrange a língua, as ideias, as crenças, os costumes e os hábitos do povo surdo também. Quando a gente pensa em cultura, e os artefatos da cultura surda são principalmente a experiência visual. Por falta de audição, os surdos percebem e aprendem com os olhos. Muitas vezes é dito que ouvem com os olhos. A língua de sinais é a língua dos surdos e com ela se comunicam. Na arte, nós temos o teatro, nós temos a poesia, piada, literatura, historinhas adaptadas em libras. Todas essas produções culturais e artísticas visam também mostrar politicamente a legitimidade dessa identidade. Nós não podemos esquecer da tecnologia já existente. Já existem aparelhos, babá eletrônica, sinalizadores para casa, internet, celulares, etc, etc. E como surgiu a cultura surda? Antigamente não havia conhecimento e experiência a respeito da cultura surda. Naquela época, os surdos só faziam uso de gestos. E só após um longo tempo de evolução que nós chegamos à língua de sinais. Os surdos, eles sofriam com a proibição do uso dessa língua, porque eles acreditavam que ela não importava e que o seu uso significava um grande atraso, o que nós sabemos que não é verdade. Não havia valorização, ela era considerada simplesmente como mímica, como, por exemplo, fazer uma imitação de um macaco. Faltava muito respeito à cultura surda. Com o avanço do tempo, após a conquista de muita luta e o aumento na população surda, passou-se então a mostrar essa cultura, porque ela é muito diferente da cultura ouvinte. Não adianta impor ou tentar modelar as duas, porque o surdo, ele tem a limitação de falta de audição. Por isso, os surdos usam mais a visibilidade, as expressões, para compreender melhor. Isso é muito importante dentro da cultura surda para compreender como é a identidade de cada pessoa surda. Inclusive, nós podemos dizer que sem a Libras, o que seria de nós? Se eu sei o alfabeto em Libras, eu já posso conversar com um surdo? Não é bem assim, porque existe toda uma cultura envolvida. Mas é claro que a Libras vai nos auxiliar extremamente de identidades surdas. Por quê? Existem muitas identidades surdas. Por exemplo, geralmente são filhos surdos de pais também surdos.
Ou identidades surdas híbridas, diz respeito a pessoas surdas que nasceram ouvintes, mas por algum motivo perdeu depois. Um surdo de transmissão, que são filhos surdos de pais ouvintes. A identidade surda incompleta, que é aquele grupo que ele é surdo, mas ele é contra a propagação da ideologia surda. Então, ele propaga a ideologia ouvinte. Identidades surdas flutuantes, são os surdos que pode-se dizer colonizados pela cultura ouvinte. Ou seja, o uso da linguagem, da identidade, são os elementos fundamentais de uma cultura. Mas é importante lembrar que, embora os surdos pertençam à cultura surda, este fato não os torna iguais. Olha para ver quantas identidades nós temos. No entanto, os surdos não se diferenciam dos outros pelo grau de surdez, e sim pelo grupo a que pertence, pelo uso da linguagem de sinais, pela cultura surda, que influi na formação das suas identidades. A identidade surda é constituída por meio de uma cultura visual. Não se entende isso como uma construção isolada, mas uma construção multicultural. O pensamento e o agir formam-se a partir das expressões visuais. Por isso que nós dizemos que não é só aprender Libras. A cultura surda no Brasil. O que nós podemos dizer sobre isso? A língua brasileira de sinais, conhecida amplamente por Libras, é usada por milhões de brasileiros surdos e também ouvintes. De acordo com o IBGE, nós temos mais de 10 milhões de pessoas com alguma deficiência auditiva no Brasil. E houve o desenvolvimento das políticas de inclusão para a comunidade surda, o que levou à lei que nós já comentamos, de 2002, para a mobilização da comunidade surda pela luta, pela ampliação dos seus direitos. E aí a Libras, ela deveria ser a língua materna do surdo brasileiro, isso é, a primeira língua com a qual ele tem contato. Ao contrário da língua brasileira, da língua portuguesa, né, dessa modalidade oral auditiva, ele deveria, em primeiro momento, aprender a Libras. E aí, nós temos, então, como setembro, o mês da comunidade surda, sendo que 1º de setembro é o Dia Nacional do Surdo. É o aniversário da lei que regulamenta os exercícios da profissão de tradutor, de intérpretes. É uma data muito importante, e aí se comemora, então, o Setembro Azul. Nós tivemos muitas fases negativas até que nós chegamos a esses patamares, através de muitas lutas, né? E um dos principais aspectos que classificam a Libras como uma língua é a sua organização gramatical própria, a sua estrutura, a sua composição frasal, ela é diferente. Ela é uma língua própria com construção própria. Por exemplo, se eu fosse dizer, eu vou ao cinema hoje, logo mais à noite. Em Libras, eu poderia dizer, eu, cinema, hoje à noite. Ou, hoje, noite, cinema. Então, ela é diferenciada, ela pode ter um sinal próprio, uma linguagem própria. Quando a gente não consegue dizer uma palavra, uma frase, a gente precisa soletrar. Isso é a datilologia em Libras, né? Que são cada letra que a gente utiliza. Mas continuando, no dia 10 de setembro, é o Dia Mundial da Língua de Sinais, e isso é comemorado porque no dia 10 de setembro de 1880, houve, então, como nós já comentamos, em Milão, aquele congresso que proibiu o uso da língua de sinais, e aí ele acabou se tornando um dia importante para fazer alusão a esse congresso, mas também um reconhecimento hoje da língua de sinais. No dia 26 de setembro, nós temos aqui no Brasil o Dia Nacional do Surdo. E no dia 30 de setembro, o Dia Internacional do Surdo e do Tradutor Intérprete. Ou seja, são muitas comemorações da cultura aqui no Brasil. É possível interação entre ouvintes e surdos? A relação entre ouvinte com surdo pode parecer complicada, até impossível, mas na verdade não é. Uma troca espontânea, uma troca afetiva e efetiva pode ocorrer, dependendo da disposição de acolher, de entender esse cidadão que nos escuta. Mas ele se comunica, e das mais diversas maneiras. Outra questão que já vem sendo desmistificada é a comunicação, pelo meio do uso da Libras, que é fundamental para uma grande parcela dos surdos brasileiros. Ocorre que nem todo surdo sabe, ou então ele utiliza a Libras. Muitos são oralizados, conseguem conversar normalmente, lendo lábios. E nesse caso é preciso ter paciência, falar de forma articulada, mas natural.
Porque não é necessário falar pausadamente, como se fosse um robô, muito menos alterar o tom de voz. É preciso apenas ficar de frente e impedir qualquer obstáculo que atrapalhe essa comunicação. Então, é sim possível a comunicação. O ouvinte também ele pode aprender a Libras para se comunicar, e hoje é muito mais fácil. O ouvinte pode utilizar a tecnologia para que haja uma melhor comunicação, como, por exemplo, aplicativos. Ele pode utilizar o intérprete de Libras para que o surdo compreenda, e já acontece em muitos locais. A inclusão deve acontecer no ambiente escolar e de trabalho também. Aliás, isso é uma responsabilidade social que beneficia os surdos, afiançando a inclusão, estabelecendo a construção de um ambiente de trabalho em que todas as diferenças sejam consideradas. Isso é muito importante, porque é necessário que o público em locais de repartições públicas e outros locais específicos já tenha um intérprete de Libras, porque esse número de pessoas necessitadas nesse sentido já é grande. Então, uma frase que eu deixo aqui para a gente pensar nisso é que a inclusão é uma ação coletiva. Participação de ouvintes em Libras. Segundo a lei de 10.436, de 24 de abril de 2002, que nós já comentamos, ela diz o seguinte: as instituições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos de assistência à saúde devem garantir atendimento e tratamento adequado aos portadores de deficiência auditiva de acordo com as normas legais em vigor. Ou seja, ela já é um direito, né, e existe, então, essa assistência ao surdo. E aí nós temos esse decreto também, de 22 de dezembro de 2005, estabelecendo que os alunos com deficiência auditiva têm direito a uma educação bilíngue nas classes regulares. Ou seja, ela deve aprender, primeiramente, a língua de sinais, e isso já acontece, tá? A Libras, ela é determinada como uma língua gestual, porque ela está associada aos sinais que a representa. Então, essa língua gestual, ela é universal, porque a única diferença é que os significados não são o mesmo em todos os países. Os gestos têm a mesma representação, porém eles têm significados diferentes. Seu aprendizado requer a utilização das mãos para o trabalho, sinais a partir desses movimentos, a combinação deles acontece naturalmente, a comunicação com os surdos, então. Então, com esse decreto, os alunos, então, têm direito a ter, então, a educação bilíngue dentro da sala de aula. As instituições de educação superior já devem incluir a Libras, o que já acontece muito, principalmente hoje, que nós já temos as aulas virtuais e sempre temos o tradutor. E uma coisa que é interessante são os cursos online ou até mesmo gratuitos. Eles são geralmente gratuitos e são cursos muito bons, de fácil acesso e também de fácil aprendizado. E também temos o aplicativo na ponta dos nossos dedos. Inclusive, eu coloquei um aplicativo aí que é muito interessante, um tradutor de Libras, que é muito gostoso e interessante de usar. Tá aí praticando um pouquinho de Libras, alguns sinais aí, a datilologia do meu nome, Fernanda. Para a gente comentar sobre experiências locais bem-sucedidas com Libras em Pindamonhangaba. Nós tivemos em 2017 o projeto Mãos que Falam na primeira igreja batista, que aconteceu para toda a comunidade local. Foi um curso aberto pela internet e houve esse projeto Mãos que Falam. Em 2018, tivemos no Teatro Galpão, sediando o primeiro encontro do Setembro Azul em Pindamonhangaba. Foi um projeto bem interessante também que aconteceu. E em 2019, no Shopping Pátio Pinda, recebeu uma ação do Setembro Azul, que, como nós já comentamos, é o mês do surdo, né, da cultura surda. E aí do lado um folheto de como que foi esse evento do Shopping Pátio Pinda, da conscientização da cultura surda. Houve curso de Libras, a inscrição de vagas de trabalho para pessoas com deficiências, palestras, contação de histórica, coral, palestras, foi uma coisa muito interessante. Então, nós vemos que a cultura da Libras e a cultura surda tem sido divulgada na cidade de Pindamonhangaba. Para encerrar a experiência em Pinda, nós temos a aprovação da lei municipal, obrigando a inserção de intérprete de Libras em
todos os eventos públicos oficiais no município a partir de 2020. Essa lei já está instituída e já está em vigor em Pindamonhangaba. Cultura surda. O que pode ser feito em nosso polo de Pinda? Nós podemos citar algumas que talvez já aconteçam, mas que podem ser reforçadas, como a capacitação dos professores para atender os alunos surdos, e cursos para todos os alunos, comunidade, disponibilização de materiais de inclusão de surdos para abranger alunos e comunidade. A comunidade é muito importante, o curso não é só feito de alunos, mas também da comunidade. E o que seria talvez muito interessante seria ter um funcionário capacitado para atender os surdos, ou até mesmo um funcionário surdo para atender os alunos surdos, e para se comunicar de alguma forma aí com aquele aluno, ou com aquela comunidade, ou aquele representante da comunidade, que tem interesse em aprender a língua de sinais e praticar com alguém que possa ter essa disponibilidade. Por fim, temos as referências bibliográficas que foram consultadas, algumas ao longo dos slides que já foram apresentadas. E esse, então, é o portfólio da fase A2 2021. Muito obrigada.